e também o que está acontecendo em Brasília em relação ao governo Lula. Vamos com notícia agora sobre o governo Lula. Frentes parlamentares estão articulando apoio a Arthur Lira por uma reforma administrativa. A reforma administrativa, a reforma do serviço público é algo que o governo Lula não quer nem ouvir falar. Vamos lá, é com ele, Yuri Pita. Yuri, conta para nós, Arthur Lira estava usando isso da reforma administrativa mais como uma estratégia. Toda vez que o Fernando Haddad falava, vamos taxar os mais ricos, ele falava, opa, por que você não corta os gastos e faz uma reforma administrativa? Ele está conseguindo angariar apoio para colocar o governo mais pressionado? Se ele estava cantando a capela, agora pode ter um coral dando respaldo a essa medida. Raquel, antes de tudo, boa tarde. Cheguei um pouquinho mais tarde aqui no 360, mas por bons motivos correndo atrás de notícia. Essa é uma delas. O que acontece? Alguns setores do Congresso Nacional, principalmente aquelas bancadas que já têm algumas temáticas mais ligadas a setores econômicos, como a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e outras, como a Frente Parlamentar Agropecuária, em que predominam os deputados e senadores que fazem oposição ao governo Lula, estão num campo à direita e não à esquerda, e veem com bons olhos uma medida como a reforma administrativa, passaram a articular esse apoio, vocalizar e publicizar esse apoio. Como devem fazer isso? O que me explicou o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho. Elaborar um manifesto assinado por várias destas frentes, algumas das mais numerosas do Congresso Nacional, e fazer um ato público de respaldo a isto que a Arthur Lira, como você disse, tem vocalizado de algum tempo para cá. A última vez foi segunda-feira, num evento aí em São Paulo, em que voltou a defender a necessidade de o governo ter um plano, uma reforma que também controle as suas despesas enquanto máquina administrativa. E aí este documento vai começar a circular entre essas frentes. Ouvi também de Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, da bancada ruralista, que vê com bons olhos, em especial como ele definiu, depois da aprovação da nova regra fiscal, em que há um mínimo de despesas crescentes no horizonte do governo federal, ainda que com uma regra que preveja e tente estabilizar o avanço da dívida pública do governo. Da parte do Planalto, também fazendo apuração com alguns ministros do governo Lula, o que eu percebi é que eles tentam ver esse movimento com alguma ressalva. Acreditam que a pressão das corporações e do setor público seria suficiente para impedir o avanço de uma reforma administrativa que precisa de 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado em 2 votações. Mas o fato de haver mobilização de 2 das maiores frentes e de algumas outras frentes, como a de Comércio e Serviços, a recém-criada Frente pelo Brasil Competitivo, presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, isso mostra que há alguma disposição de fazer esse debate andar. Se não for por meio da PEC 32 da legislatura passada, por algumas outras ações que possam ter alguma discussão no Congresso e, no mínimo, isso causaria algum constrangimento do governo com os setores econômicos que também defendem esse tipo de reforma.